Gente, muito boa noite, 20 horas aqui em Manaus, 21 horas em Brasília, começando um programa especial aqui na Web Rádio App. Um abraço para todo mundo que estava ouvindo a gente. Já está aqui a Rebeca Guedes, a Mavi. Gente, se vocês são mães atípicas, se vocês conhecem mães atípicas, já compartilha esse link. Boa noite, Érica Caroline, Josenildo Neves, Raimundo dos Santos. Sejam todos muito bem-vindos. Um bate-papo muito especial hoje aqui. Eu tenho hoje aqui comigo no estúdio da Web Rádio App 3 mulheres que vivem o dia a dia. Eu costumo falar sempre que o mundo ele é hostil às mulheres. E hoje a gente tem um tema aqui que eu acho de extrema relevância, que é a maternidade e carreira, as dificuldades da mãe atípica. Eu estou aqui comigo no estúdio com a Lara House. Lara, seja bem-vinda. Se quiser dizer teu oi aí, obrigada, pode falar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, espero que seja um bate-papo muito esclarecedor para todo mundo. Vai ser, Lara, com certeza. Eu tenho aqui também a Anne Mota, que também é uma mãe atípica e que também é conselheira tutelar suplente. Então ela tem uma outra abordagem que eu acho que vai ser muito interessante aqui também. Anne, boa noite, seja bem-vinda. Fala pertinho do microfone. Pode boa puxar noite. Ele para ti. Boa noite, bem-vindos a todos que estão nos acompanhando. E bora ter esse papo bem interessante hoje. Vamos, e eu tenho aqui também, gente, quem só vai ouvir a voz dela, quem tá na Web Rádio, quem tá no TikTok não vai dar pra ver, mas ela é muito bonita, é uma mulher gentil, veio aqui. É a Alcilene Ramos. Alcilene, seja bem-vinda, minha querida. Diz teu boa noite aí. Boa noite, obrigada. Pronto, vocês ouviram a voz dela, né? Acredite, depois a gente vai postar foto com todo mundo. Bom, vamos começar aqui. Primeiro, uma coisa que eu sempre digo, o mundo é hostil com vocês, mulheres. Tudo para a mulher é mais difícil. Quando um homem vai atrás de emprego, ninguém pergunta dele se ele tem filho, se ele tem com quem deixar. Das mulheres perguntam, porque a sociedade entendeu que a sociedade internalizou que a responsabilidade pela criação dos filhos é exclusivamente da mulher, quando não é. Ou pelo menos não deveria ser, né? E aí vocês têm, além da carga de ser mulher, da sociedade machista e misógina que vocês têm que enfrentar, vocês ainda se deparam com uma criança que tem necessidades especiais, necessidades distintas. E aí vem o tema dessa live aqui. Como é que compartilha, como é que equaciona essa vivência que se tem da partir dali com uma criança atípica com a carreira profissional? É possível? Deixa eu tentar organizar. Alguém quer começar falando sobre isso? Eu acho que a Lara House, adorei teu nome, né? Lara House. Eu acho que ela podia abrir com a gente, né? Laura, vamos lá. Primeiro, conhecer um pouquinho mais da Laura. Deixa eu só ajeitar. Pronto, agora sim. Vamos lá, vamos primeiro conhecer um pouco aqui. Tem problema em falar a idade, Lara? Pode falar, eu posso falar. Não, eu tenho 23 anos. 23 anos, ok. Anne, tem problema de falar a idade? Se não quiser falar também, pula. Tem problema? Nenhum. Nenhum? Quantos anos, Anne? 39. 39 anos. Alcilene? 29 anos. Ok, a gente tem uma variação interessante aqui de idades. É legal. Experiências distintas. Lara, você tem quantos filhos atípicos? Eu tenho um filho só e ele é atípico, é o Miguel, de 4 anos. O Miguel tá. Vamos supor que a gente está falando com uma rede de. Olha, já estamos com quase 100 pessoas aqui acompanhando a gente ao vivo. Superou 100 agora. 105, fora a rádio, hein? Tá bombando, feliz. Vamos lá, o seguinte: qual é o grau de suporte do teu neném? Ele é o 2. Ele é o 2? Uhum. Ou seja, ele exige um cuidado maior, né? Sim. Anne, você sabe qual é o grau do teu filho? 1. Grau de suporte 1? É mais tranquilo, né? Sim. Deixa eu contar uma experiência minha para vocês, que eu acho que tem até a ver, nem sei se eu te contei. Eu atendo, sou advogado, tá? Para quem não sabe. Quem não sabe é porque não acompanha nada aqui. Mas eu sou advogado. Eu tenho 3 mães que eu atendia que eram mães atípicas também. Um belo dia, do nada, uma delas falou: doutor, você é autista? Eu falei assim, mas não que eu saiba. Não, porque eu te acho tão parecido com o meu filho. Mas, tá. Passou-se umas 2 semanas, a outra mãe, elas não se conhecem. Ela chegou comigo também e falou: doutor, você teve algum diagnóstico de autismo? Eu falei, fodeu, isso não que eu saiba. Tudo bem. Ela falou a mesma coisa, não, porque eu te acho parecido com o meu filho. Passou mais um tempão, sei lá, um mês e meio, uma outra mãe disse a mesma coisa. Eu falei, não, eu vou atrás.
Aí a primeira coisa, eu fui conversar, tem uma amiga minha que ela é pedagoga, ela tem 2 filhas autistas também, e aí então, e ela vive isso no dia a dia, na escola pública. Daí eu fui perguntar com ela, Roberta, por um acaso, as 3 mães me disseram isso, por um acaso, tu acha que eu tenho algum traço de autismo? Aí ela falou, menino, senta aqui, porque toda vez eu ia falar contigo, eu falei, fodeu. E no diagnóstico dela, assim, ela falou, mas isso aqui é o que eu observo, tu precisa fechar o diagnóstico. Beleza, eu procurei uma psicóloga, para fazer o primeiro atendimento. Aí ela deu a posição dela, ela falou, olha, na minha visão, você tem um grau de autismo suporte 1, mas para fechar o diagnóstico, você precisaria procurar outros profissionais, porque o diagnóstico é multidisciplinar, né? Eu falei, bom, eu não vou gastar dinheiro com isso, ia gastar mais uns 2, 3 pau com o exame. Eu falei, não, mano, eu vou ficar com a tua opinião mesmo e dane-se. E aí depois eu passei a observar alguns comportamentos comportamentos que eu tinha que levar ela a achar isso. E uma delas até pediu para fazer uma entrevista comigo, que ela está fazendo um trabalho acadêmico sobre autistas que descobrem adultos já. Eu achei que não existisse. Mas, enfim, eu não fechei o diagnóstico efetivamente, então eu assumi que eu sou e acabou, mas também não fui atrás do cordãozinho, acho que não preciso para mim. Tem gente que precisa mais e que seja. Então tá, já desabafando aqui que eu tinha que falar isso com vocês. Vamos lá, primeiro, foi um susto descobrir que o filho era autista? Eu acho que para toda mãe né? Apesar de a gente já ver os sinais ali, eu acho que assim, a gente que é mãe mesmo, a gente percebe algumas coisas que outras crianças não fazem. Então, querendo ou não, a gente acaba comparando os nossos filhos, mesmo não querendo, né? É uma comparação, sempre tem uma culpa. Então, culpa? A gente acha que tem algo de errado, acha que a gente não tá dando suporte suficiente. Por eu ser uma mãe, eu vou dizer que eu sou mãe um pouco ausente, porque quem cuida do meu filho é a minha mãe, né? Para mim poder trabalhar. Então, a gente fica pensando várias coisas. E quando o Miguel começou a apresentar os comportamentos... Ele tem 1 ano, né? Ele tem 4 anos. 4 anos. Quando ele começou a apresentar esses comportamentos, ele tinha acabado de fazer 1 ano. Então, ele foi muito rápido para andar. Já corria. Mas a demora na fala foi o que mais me chamou assustou. Atenção? Me chamou a atenção ali. Foi demora na fala e a pouca socialização dele. Ele não olhava nos olhos das outras crianças, não olhava muito nos nossos olhos, então a gente tinha que chamar muita atenção dele, falar com ele várias vezes, e ele se zangava muito rápido, chorava muito, sem motivos, nunca foi cólica, nunca foi nada do tipo, problemas com sono. Então, tudo isso foi algo que me chamou a atenção e foi o que me levou a começar a levar ele e relatar isso para os médicos. Só que, como ele era muito bebê ainda, os médicos diziam, ele ainda é muito novinho, ele ainda vai desenvolver, a senhora tem que ter paciência. Só que é algo que a gente sabe que tem algo errado, e quanto mais... Mesmo assim, você já tinha tido contato com alguma criança atípica antes? Eu já tinha reparado que as coisas eram semelhantes. Ele andava na pontinha do pé, ele não tinha aquele atraso na fala, ele brincava muito com as mãos, então era aqueles sinais que era igual ao meu filho, que a gente fica tipo, essa criança é igual ao meu filho. Então a gente fica ali, né? E eu ficava me perguntando, e a minha mãe dizia, não, acho que ele só é criança. A gente, né, mas se quiser fazer o exame, a gente vai atrás. E foi quando eu fui começar indo atrás. Mas mesmo assim, os médicos continuavam falando, não, isso é coisa de criança, vai... Os médicos mais antigos, né? Ele vai ainda crescer. Mas eu não me conformei, né? Fui atrás porque o autismo, quanto mais cedo você trata, mais a pessoa desenvolve. E aí, adulto vive uma vida normalmente, tranquilo. Claro que, né, todo autista tem suas crises, tem seus momentos, mas quanto mais tratamento tiver, melhor. Anne, e o teu filho, tem quantos anos hoje ele? 5. Com quantos anos tu descobriu que ele era autista? Então, a gente foi fazendo Deixa eu fazer um letramento aqui também para suprir até uma ignorância minha. Esse termo, ele é o adequado? É autista ou tem algum outro termo? Ele é ofensivo ou não? Não. Esse é o termo? Esse é o termo. Ok. O Web Rádio App também é cultura, tá? Vamos aprender. Autista ou atípico, criança atípica. A gente descobriu, acho que a gente tava com 2 para 3 anos. Foi quando eu fui iniciar a caminhada pro conselho. Tanto que a gente teve um baque de início e foi uma das conversas que eu tive com a minha maior rede de apoio com ele, que é a minha sogra, que é a dona Jo, que é quem cuida dele, né? E foi quando ela pegou e falou pra mim, não, tu vai, é algo que tu já trabalha, que tu já tem, a gente vê contigo. E
a gente foi quem começou a caminhar, quem acompanhou mais, que eu uso até a palavra da Lara. Eu sou uma mãe muito ausente por questão de carreira, por questão do trabalho, por questão de estudos. Então, tipo, eu tava faculdade, enfrentando uma campanha política para a questão do conselho, que quem sabe não é muito fácil. Então, ela foi a minha maior rede de apoio, de estar ali e dizer, não, eu vou estar aqui contigo, deixa aqui comigo que eu vou correr. Então, foi quem foi, e a gente foi vendo, porque comparando, tem os dois pequenos, tem o Alec e a Ana. Então, tipo assim, a Ana se desenvolveu muito mais rápido que ele, apesar de ser um pouco mais nova. Então, tipo, a Ana também fala, tem autismo? Não. Mas aí, questão de fala, questão de comunicação, ele tinha dificuldade demais na fala, tipo, tanto que não é tão alto. E os primeiros, quando o médico deu o laudo, a gente ficou assim, opa, pera lá. Claro que tem um impacto, tu pensa em parar, tipo, ali... O meu maior impacto foi pensar em parar o que eu tava, meu projeto pessoal. Parar a vida Pra olhar pra ele. Mas foi quando, tipo, uma importância pra gente, principalmente pra quem? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que manter seus filhos. Então é um impacto muito grande quando você não tem uma rede de apoio. No meu caso, graças a Deus, eu tive ela pra dizer, não, eu tô aqui, vou te dar suporte, a gente vai. Tem minha mãe, tem meu pai também. Claro que minha mãe já tem um pouco mais de dificuldade, porque a gente tem que ter um cuidado com ela. Mas, assim, a gente foi indo. Então foi nesse meio termo de 2 para 3 anos que a gente foi tendo os diagnósticos. Até porque para gente ter um diagnóstico realmente 100% certo, é bem complicado. Porque tu vai jogar no CISREG para conseguir um neuro, que seria o primeiro contato para te ter um laudo específico, tu demora 1 ano para conseguir. Ou mais. Isso aí, então eu já ia perguntar isso, se isso não mas isso não é um exagero, 1 ano não, é daí pra cima daí mesmo. Pra cima. Sim, o meu filho tá até hoje na fila pra conseguir uma consulta. Mas você já conseguiu o laudo dele? Ele já tá... Ele tem um laudo tudinho, aposentado, tudo certinho. Mas porque eu entrei com outros recursos. Porque se a gente for esperar o CISREG, tudo, é muito demorado, é muito difícil. E assim, eu sei que tem mães que não têm tantas condições tipo, de pagar um médico particular e tudo mais. E aí estão até hoje esperando. E aquela criança está necessitando de tratamento e elas não conseguem por conta de falta de recurso. E falta também, né, da melhoria do sistema, das consultas e tudo mais. Vocês mencionaram algo que eu achei muito forte aqui, e as duas mencionaram. Essa questão da culpa. Gente, deve ser, eu imagino o peso que deve ser, porque vocês pensam, essa criança precisa de uma atenção especial. Eu só vou conseguir dar essa atenção especial se eu tiver condições materiais de dar essa atenção especial. Mas para eu dar essa atenção especial, eu preciso estar longe dele porque eu preciso trabalhar. Como é que encara isso no primeiro momento, cara? Como é o primeiro dia, assim, trabalhando, sabendo que ele está lá, pelo menos está com a rede, mas que você não está lá naquele momento? Difícil, né? E doloroso, porque no primeiro dia que eu saí para trabalhar, depois que ele não tava já nos meus cuidados, eu chorei horrores, parecia assim que eu tava passando mal. Apesar de que com o tempo vai amenizando mais, mas quando eu passei a ter um outro emprego, então eu e a Anny, a gente tem 2 empregos. É o Julius, né? Julius, a gente tem 2 trabalhos, então a gente passa a semana fora e mais o final de semana. O único dia que a gente tem ali pra estar perto dos nossos filhos é no domingo. Então, no domingo a gente chega assim, eu pelo menos eu olho pro meu filho e fico, cara, eu queria ser mais presente. Ser mais, mãe ali, estar mais perto, dar mais carinho. Mas se eu não estiver trabalhando, meu filho não vai ter suporte financeiro, minha mãe também não, porque ela é minha rede de apoio. Então a minha rede de apoio também precisa de apoio. Então, na escola, o primeiro dia de escola, meu Deus, eu quase tive um surto. Porque eu vi ele sozinho. Meu filho, ele é muito antissocial por conta do autismo, né? Então ele fica muito só, ele brinca muito só, ele não socializa. Como é o nome dele? Miguel. Ele não brinca com outras crianças ali, então a professora mandou uma foto, ele tava brincando sozinho. Aí aquilo ali me destruiu, porque eu queria estar lá. Eu queria abraçar meu filho, falar, minha mamãe tá aqui, e a mamãe brinca com você. Então aquilo ali foi o pior dia da minha vida, porque quando eu queria estar lá e eu tava trabalhando. Anny, como é que foi o primeiro dia, assim, já diagnosticado e não podendo estar lá grudado do lado dele? Foi complicado, porque, tipo, tu conhece rotina de política. Sim. A gente sai...
de madrugada, volta de madrugada, às vezes, pra casa. Quando voltam. Isso, quando volta. Então, tipo, quando foi isso, eu acho que eu demorei uns 3 dias pra conseguir ir lá ver ele. Então, tipo, dói um pouquinho, até porque consultas médicas eu fazia um esforço pra estar perto e às vezes eu chegava, a consulta já tinha acabado. Caramba. Porque não conseguia, então é tenso. E hoje em dia eu vivo a questão com a Júlia. A Júlia não é, mas ela é um bebê. E às vezes eu passo, como eu trabalho às vezes à noite, e eu passo, vou chegar em casa de manhã ou de madrugada, tipo, ela tá ali, ela pede atenção, ela pede carinho. Tem vezes que ela pede pra ir trabalhar comigo, que é pra poder ela estar junto comigo. Uhum. Então, tipo, a gente sente na fala do filho. Então, tipo assim, quando diz, mãe, eu tô com saudades. Pô, o filho falar pra ti que tá com saudade de ti é complicado, porque tu não tem o tempo que a maioria das mães. E às vezes a gente é criticado por quem olha de fora, tu deveria estar, não sei o que, tá. Mas vamos lá, tu tá criticando e o que tu quer que eu faça? Que eu fique em casa esperando cair do céu alguma coisa? Porque nada quer do céu, o que a Lara tava falando. Pra gente ter o suporte para os nossos filhos, questão do que eles precisam, a gente precisa trabalhar. Eu tenho os 2 empregos, trabalho à noite, que a gente trabalha, Lara trabalha comigo lá no Rock, e a gente trabalha com o entretenimento do povo. A gente tá ali, o povo tá bebendo, domingo agora, então a gente teve que, não dá pra levar uma criança pra um bar. Pra lá. Então domingo agora pra gente fazer com que o cliente fosse embora, ele lá insistindo e tal. Eu quase que olhei pra ele, mano, tu não tem mãe em casa de espera não, porque eu sou mãe e preciso ir pra casa ficar com meu filho. Não, ele tá, vocês são mulheres incríveis, guerreiras. Morto de parabéns, bêbado, né? mas vai embora. Tem uma amigo. raiva de bêbado. Obrigada, amigo. Eu sei que nós somos mães maravilhosas, mas vai embora. Colabora, bicho. Deixa eu ir ser mãe, por favor. Vai dar em cima de alguém, velho. Vai fazer alguma coisa. É tipo isso. Ok. E aí tá, agora sim, vocês estão nesse trabalho da noite. A Anne, eu sei que a Anne é formada em ciências contábeis, né? Vai fazer o exame do CRC. Então provavelmente deve ser contadora em breve. E qual a tua expectativa profissional, tipo assim, de futuro? Você tá planejando fazer o quê? Você tem alguma formação? Tá estudando? Eu tô falta um semestre só pra me formar em logística. Parabéns. E obrigada. E eu trabalho na área administrativa, então eu quero seguir nessa área, porque é uma Gosto de área burocracia. é uma parte que eu me vejo ali, me interesso, gosto. E depois que eu terminar essa, eu quero fazer administração, porque é algo que eu quero seguir, Sim. sabe? Então, assim, é um pouco difícil também, é porque a gente sai de manhã cedo e só chega à noite, então a gente quase não vê o sol. E muito menos os nossos filhos, porque a gente sai, estão dormindo, chega, tá dormindo. Já foram dormir, né? Então, às vezes ele faz um esforcinho, fica acordado, me espera pra gente, né, se ver, dormir juntinho, ele não fala. Mas eu que sou mãe sei o que ele quer me dizer, sabe? Tipo, eu chego, ele me dá um abraço e me dá um cheiro, ele também não sabe dar beijo, então ele faz só faz encostar assim no meu rostinho, então eu sei que é um beijo. E aí, ali eu vejo que ele tá com saudade, sabe? E tem momentos assim, semanas que é mais corrida, o trabalho é mais corrido, no rock também a gente, né, passa por noites assim bem cansativas e às vezes eu quero dar uma descansada e ele quer estar ali comigo, quer que eu fique acordada e às vezes é complicado, é que nem a neném da Anne também, que fica falando, mamãe, acorda, eu quero brincar. Ele também, ele pula em cima de mim, puxa meu cabelo, tipo, eu quero atenção. E a criança, ela não quer saber se tu tá cansada, ela quer atenção. A gente acaba se sentindo culpado porque tu não consegue dar atenção. E aí, às vezes, depois, fui um pouco dura, mas aí, vamos lá, vou ficar acordada pra brincar, durmo depois. A minha patroa até brinca, ela, tu dorme que horas? Eu acho que tu não dorme. O pessoal fala pra mim, tu não dorme, porque a gente fala contigo, tu tá acordada. Mas é porque, quando tu tá em casa, tu tem que dar atenção pro teu filho. Então, tu tem que estar acordado, não é? Chegou, dormiu. Domingo agora, eu fui dormir, era 8, 9, já quase a noite. Porque tinha que fazer as coisas, tinha que dar atenção. Eu já virei mesmo, acho que mais de 24 horas acordada. Nos trabalhos de vocês, as pessoas entendem que há essa dificuldade maior ainda? Porque assim, a Anne tem... Você só tem o Miguel, né? Sim. A Anne tem outros filhos. Então ela já vê essa questão do distanciamento, da saudade, acho que ela já deve ter vivido em outro tempo. É diferente, Anne, a sensação que você sente, que você tem quando, por exemplo, você tem um filho totalmente funcional, mas você tem que sair para trabalhar de qualquer jeito. É diferente a sensação que se sente quando o filho é autista? Ou não, a dor é a mesma dos dois, o incômodo? Acho que é a mesma. Porque assim, quando a Sofia nasceu, que é a minha primeira filha que já tem 18 anos, já tá na faculdade, já é
digamos assim, de certa forma independente, quando eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar, tipo, tinha 4 meses. 3 para 4 meses. Então, tipo assim, era uma dor grande. Eu tinha 21 anos quando ela nasceu. Então, tipo, eu tiro que é a mesma distância, porque mesma dor que tu sente, mesmo faz. E às vezes ela ficava na minha mãe a semana todinha, porque eu trabalhava na Redenção, minha mãe morava na Colônia. É um extremo da cidade, né? Para outra. E quando eu vinha para casa para ver ela, eu tinha que acordar 4 da manhã para sair no primeiro ônibus para estar 6 horas da manhã no outro lado da cidade. E saía, porque o supermercado não fechava cedo, há 18, 17 anos atrás não tinha essas normas que hoje tem, as leis que hoje tem para questão de horário. Então, tipo, tu entrava quando o supermercado abria e saía quando o supermercado fechava. Saía quando dava, fechava, né? 9 horas da noite, então tu ia chegar em casa meia-noite para acordar 4 horas da manhã de novo. Então, às vezes, era inviável voltar para casa e ver um bebê, que minha filha era um bebê. Então, tipo, era complicado. E hoje em dia talvez se torne um pouquinho mais fácil, porque tem algumas outras facilidades de você conseguir estar em casa mais cedo, porque tem toda a questão de leis trabalhistas, mas bate da mesma forma para a mãe, porque a primeira coisa que quando tu vai fazer uma entrevista de trabalho, tu pergunta tu tem com quem deixar teu filho? Mas e se teu filho adoecer? E se teu filho isso? Mas e se? Graças a Deus hoje, assim, no trabalho, pelo menos com a nossa patroa, tipo, se eu falo pra ela, dona Carla, eu vou precisar fazer tal coisa. Tipo, ela é bem flexível nesse ponto. Tipo, nesse ponto, posso dizer assim, a gente tem alguém que é bem parceira com a gente, porque... Eu poderia dizer que ela soma a rede de apoio dentro da forma dela? Soma, porque se eu disser pra ela assim, dona Carla, eu tenho que resolver tal coisa. Ah, tá bom, eu não vou conseguir chegar a tal hora. Eu posso chegar um pouco mais tarde? A gente ajusta aqui, tu pode chegar um pouco mais tarde. Então, por ela ser mulher, acho que entender no nosso lado, ela já consegue flexibilizar um pouquinho mais a nossa situação. Mas é claro, tem outros lugares que não. Eu já passei por lugares que simplesmente... Não, tu tem que estar aqui tal hora. Não me interessa se teu filho tá doente, se tua filha tá doente. Não me interessa o que tu tem que fazer. Eu preciso de ti tal hora e tal hora tu tem que estar aqui. Tem uns pontos aqui que a gente coletou na internet, um questionamento que fizeram aqui. A mãe atípica não é apenas mãe. Ela é gestora de saúde, fonoaudióloga em casa e advogada dos direitos do filho. Sim. Tem uma outra pergunta, vamos por parte. A mãe é gestora de saúde, a mãe atípica? Sim, eu acho que apesar da criança já ser autista, é tudo muito difícil às vezes de identificar, né? Porque às vezes a criança pode estar com dor ou ela pode estar tendo uma crise. E aí a gente tem que saber, é hora de ser médica, né? Saber diferenciar uma dor de uma crise. Ou então, em relação a ser protetora também, ser advogada, tem momentos assim que as pessoas elas são sem noção. Acham que uma criança autista, ou um adulto, uma pessoa autista, ela é louca. E não é assim. Nossa. As pessoas elas são mal informadas. É muita falta de informação e de interesse, né? Nessa questão. Já teve algum BO desse, Anne, de alguém atribuir alguma coisa pejorativa à tua filha? Louca, sei lá, algo do gênero? Graças a Deus não, porque do jeito que eu sou... Eu já ia perguntar se você conseguiu esconder o corpo adequadamente. Porque do jeito que eu sou, já me chamam de Rocan no trabalho, imagina se eu mexer dos meus filhos. Rocan! E assim, essa parte de ser gestor de saúde, eu creio que a mãe, ela é porque quando tu pega o laudo, não sei se no da Lara veio, mas do Nenê veio bem assim, embaixo eu já via terapia, fonoaudiólogo, psicólogo, neuro. E, tipo, tu vem com um caderno de 5 profissionais que tu precisa fazer. Então, tu tem que fazer uma gestão de como tu vai conseguir fazer tudo isso. E é complicado, porque eles veem que todo mês tu tem que ter tudo isso. Como é que tu tem todo mês uma terapia ocupacional, um psicólogo, um fono, um neuro à tua disposição? É complicado. E como é que a carreira sobrevive a isso? É a palavra certa. Sobrevive. Essa é a palavra certa. A gente tem que... É porque eu acho que a gente que é mãe, não só mãe, mas mãe atípica, eu acho que a gente tem que ter uma força maior.
pra mesmo segurar a barra, porque se a gente não segurar, a gente não se segurar, a gente desmorona, todo mundo desmorona junto. Então eu acho que o termo certo é realmente sobreviver e lutar muito pra tudo continuar ali na plenitude, né? A questão da carreira é bem difícil. Eu lembro que na faculdade teve uma prova que eu tava me arrumando pra ir pra prova. Não vou falar da Sofia, que é a minha filha mais velha. Ela chegou em casa com um corte na mão dela. Eu nem consegui ver a dimensão do corte, eu só vi o sangue. Eu tava de saída pra faculdade pra fazer prova. Foi a minha menor nota na faculdade, foi no dia dessa prova. Por quê? Porque eu tive que correr pro pronto-socorro com ela. E já saí do pronto-socorro em cima do horário da prova. E no desespero, tipo, a tua mente já não pensa mais em nada. Tu não consegue pensar na prova, tu não consegue raciocinar. Então, algumas conciliações que tu faz que a carreira é umas escolhas bem loucas. Inclusive na minha faculdade, eu não vou citar nomes aqui, mas não era permitido levar criança. Então, ainda eu sou a favor de citar nome. Ainda... Não pode, eu realmente. Ainda estou lá, ainda estudando, então... Pode falar no meu ouvido não, e eu cito o depois... nome? É a que eu fazia. Ela faz faculdade no mesmo local que eu fazia. Ah, tá. Não vamos falar que é a Unip. Unip, não vamos falar que são vocês aqui, tá? Acho uma puta sacanagem, mas não vou falar que é a Unip. Então tá. Não pode levar criança, então tinha mais essa dificuldade, que às vezes, tipo, a minha mãe não tem outros filhos, né? Tem mais 2 filhos, então às vezes não podia ficar com ele. Eu tenho uma colega que uma vez ela foi pra aula, ela não tinha com quem deixar o filho dela, ela teve que ir embora, porque o filho dela não pôde subir. Isso é ilegal. Isso é ilegal. A Anne sabe disso, inclusive, né? A faculdade não pode impedir o acesso por conta disso. Pelo contrário, ela tem que garantir condições para que essa criança esteja lá. Mas que sacanagem. Já denunciaram? Né? Assim, se denunciar. Assim, lá a gente já teve casos até de importunação, né? De um homem para outras mulheres da sala. E não deu em nada. Todo mundo fez BO e não deu em nada. Então, se com uma coisa dessa séria não fizeram nada, imagine, tipo, com essa situação de que os pais querem levar os filhos pra sala. Assim, né? É uma instituição sem gestão. Eu vejo assim. Né? Se a gente não consegue, a gente que é aluno não consegue levar nossos filhos a gente tá ali, tá pagando, tá tentando ter um futuro melhor, e mesmo assim, até nisso eles estão empatando, então é complicado. A Lene estudava junto comigo. A gravidez da última do neném, né? Do Ângelo. A gente estava no 3º andar da faculdade e nós tínhamos 3 grávidas na sala. No 3º andar. No 3º andar. Gente, falta não tem uma mulher que dirige essa faculdade, não, gente. A coordenadora é uma mulher. É uma mulher. E aí, eu era representante de turma, eu fui conversar pra ver se ela conseguia descer a gente, porque ficava muito ruim para as meninas subirem. Claro. Imagina, uma grávida de 8 meses. Imagina 3, então. Subir. Né? Nós tínhamos 3 grávidas na nossa sala. A festa foi boa, hein? Tava todo mundo com o mesmo tempo de gestação. E ela não trocou a nossa turma. E, tipo, era complicado. Tinha várias salas disponíveis, né? Pode falar no microfone aqui. Sendo que tinha várias salas disponíveis, mas eles não colocaram a gente para as outras salas que tinham mais próximo da área térrea, né? Pra gente não subir aquela escada, porque além de estreita a escada, era empinada para cima a escada. E eles não colocavam por falta de bom senso mesmo. Só pode. Mas que sacanagem. Gente, não vamos falar que é a Unip, tá? Por favor, para evitar. Então não diga. Se alguém perguntar, você fala, não era a Unip. Não foi a Unip. E onde é uma diferença gritante, porque onde eu trabalho, pode levar filho. Onde você trabalha? Tem que falar também. Trabalho na Uninorte. A Uninorte, ó. Coraçãozinho aqui pra Uninorte. Amo. E aí lá é super tranquilo, a gente vê vários pais. O Miguel, inclusive, já foi visitar, né? Foi super bem tratado. E a gente sempre vê os pais com seus filhos, os colegas ali, um segura o bebê, o professor segura o bebê às vezes pra mãe estar ali fazer a prova. Então é uma diferença. Eu vou estudar lá, tá? É uma diferença muito grande. Vai estudar onde? Vá pra lá, gente. Uninorte, tá? Coraçãozinho aqui, ó, sanduíche. E aí, a gente vê diferença às vezes, né? Inclusive até nisso. E eu acho que até nesse caso, mesmo que ele tivesse de crachá, uma criança tivesse de crachá, eles ainda assim iam barrar pelo jeito que eles são. Né? Não só a Unip, mas a gente percebe até estabelecimentos mesmo, que tipo, às vezes a criança tá ali, tá na fila do supermercado, a criança tá ali com a identificação e eles estão se fingindo de cegos. Isso também é outro
ponto que a gente sofre muito. E às vezes a criança, a gente fica ali. Pra que tem a preferencial se não acontece Não se respeita? Mano, aí, dá de doida, mete o pé lá. Se a gente não fazer briga, não. Às vezes tem as atendentes que tem bom senso de, ele tá de crachazinho, ele tem que vir primeiro. Então, e as pessoas também, às vezes, elas são ignorantes. Tipo, por que ele vai passar na frente? Porque ele precisa, idiota. Já pode falar isso, né? Por que ele vai passar na minha frente? Não sei o quê. Então, as pessoas também, elas são muito mais informadas e são ignorantes, né? Porque eu acho que o autismo, ele tá tão presente hoje em dia que é uma coisa que a gente precisa informar. O que é, né? Como que a gente identifica, como que a gente deve tratar, respeitar, né? Acima de tudo. Eu acho que um dos maiores medos da mãe atípica é como que o nosso filho vai ser no mundo. Porque eu acho que o meu maior medo é, tipo assim, se eu não estiver mais aqui, como é que o meu filho vai sobreviver nesse mundo se eu não estiver aqui? Como que as pessoas vão tratar meu filho? Todos os dias que ele vai pra escola, é o que eu penso, tipo, será que estão tratando meu filho bem? Será que algum coleguinha vai chamar ele de doido? Será que algum coleguinha vai perguntar por que ele não fala? Vai maltratar meu filho? Então eu acho que é um dos maiores medos da mãe atípica. É o medo do mundo, como o mundo vai tratar o nosso filho, sabe? E isso a gente se pergunta todos os dias, não só eu, mas acho como tanto a Anne também. Já se fez essa pergunta? Sim, porque é o nosso maior medo, tipo, o que eu vou fazer, o que vai acontecer com meu filho se eu não estiver aqui. E eu brinco muito que eu tenho que, pelo menos mais 18 anos pela frente, até a Júlia se formar. A Júlia ainda nem saiu pra escola, então, tipo, não tem como ir antes. E aí a gente passa mal da rotina, a gente freia um pouquinho pra poder dar uma garantia de que a gente vai estar aqui, mas a gente se peca, pelo menos eu pelo menos eu me cobro muito, tipo, de questão de estar ali com eles, porque eu tenho 4 filhos, então, tipo, pra te conseguir estar presente na vida dos 4, eu tenho 2 adolescentes que já são uma bênção. Ser mãe de criança já é complicado, adolescente é mais complicado ainda. Não, e aí eu imaginei, eu fui vendo a escalada de complicação. Ser mãe já é complicado, ser mãe de adolescente é complicado, ser mãe de criança é mais complicado ainda, ser mãe de criança atípica deve ser mais complicado. Na verdade, ser mãe já é um grande desafio, por isso que às vezes hoje em dia as pessoas falam, mas tem aquela mãe que não trabalha. Conheço várias mães atípicas que não trabalham porque realmente elas não têm rede de apoio, não tem a rede de apoio, não tem com quem deixar o filho porque ninguém fica. As pessoas não entendem que a mãe precisa desse suporte, não entendem por que o filho é daquele jeito e não querem dar aquele crédito. Ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe atípica falando bem assim pra mim, eu preciso trabalhar, porque meus filhos precisam das coisas, mas eu não consigo com quem deixar porque ninguém quer ficar. Não é fácil. E é complicado. E, tipo, como é que tu vai dar um suporte pro teu filho? Como é que tu vai pagar uma terapia? Como é que tu vai conseguir fazer o tratamento dele? Porque a gente sabe que pelo SUS tu não consegue totalmente. Então como é que tu vai pagar? Como é que uma mãe dessa vai pagar tudo isso se ela não consegue trabalhar? O Kaique Thea, ele tá funcionando adequadamente? Ou ainda não está apurado o suficiente? A Anne teve, mas eu ainda não tive esse acesso. Ainda estou na fila. Assim, o Kaique Thea eu não consigo te falar 100%. O neném ele tinha acompanhamento por um dos Kaiques. Começou a fazer algumas consultas, mas a médica parece que entrou de férias. E daí não se teve mais o continuamento do atendimento. Uhum. E aí vem aquela mensagem. Tu vai ter consulta tal dia. E aí fica passando e acaba que fica adiando a consulta, remarca e não sai. Caramba. No caso da Lara, ela ainda não teve nem a primeira consulta pela rede SUS. E tá há quanto tempo esperando? E já desde quando começou, e fora isso, antes, porque tem um local que o pessoal chama, Amigo Rui, que lá é super bem falado, só que é bem difícil de conseguir. Tipo, você consegue um encaminhamento hoje, mas você só consegue consulta para o ano. Então, para o ano 2027 agora? 2027, exatamente. Isso se você conseguir, né? Assim, tem locais que tem um atendimento realmente maravilhoso, mas a demanda é muito grande. Falta, sim, mais locais, né, de atendimento para essas crianças, para esses adolescentes, esses adultos. Precisa, sim, ainda falta muito. E o primeiro passo não tem, que é na escola. Então, se na escola, que é o primeiro passo, não tem,
né, tirar fora da escola. A gente tem uma pergunta aqui. Qual foi o maior ajuste que vocês precisaram fazer na sua rotina profissional após o diagnóstico do seu filho? Vocês chegaram a ter isso ou era uma rotina que já existia e que não mudou muita coisa? Ou mudou alguma coisa especificamente por conta do diagnóstico de autismo? Eu acho que a gente tem que se ajustar com o nosso gestor, né? Tipo, meu filho logo que no dia que eu entrei, eu já sabia. Então eu conversei, meu filho, ele é autista, né? Então ele vai pra escola daqui a um tempo. Então eu queria que a gente conversasse, porque vai ter em algum momento eu vou precisar sair pra resolver algo. E assim, não são, como a Anne falou, não é toda empresa que aceita isso. Tipo assim, se tu tem filho autista, o problema é teu, né? Mas, graças a Deus, foi muito bem aceito. Sempre que, né, eu preciso, eu consigo resolver algo relacionado a ele. Mas eu acho que esse é o que dá mais medo, porque a gente tem medo de perder o emprego. Sim, todo mundo tem. Então, né, ter um emprego flexível a isso é uma dádiva, né? Então, eu acho que esse é a coisa mais que eu tive assim, mais medo, assim. Foi mais difícil eu chegar e falar assim, a minha situação, né, e a pessoa falar assim, então você pega essas coisas que arruma uma pessoa que não tem filho. Eu acho que esse foi meu maior medo, assim, de fazer. E também arrumar outro emprego, né? Esse foi um do ajuste também que eu tive que fazer. Você teve que fazer algum ajuste, Anne? Acho que um dos meus ajustes foi, tipo, me cobrar um pouquinho mais, porque Então foi interior? Vou te dizer o que aconteceu. Foi questão de me cobrar um pouquinho mais para tentar ser melhor que todos os meus outros colegas de trabalho. Para no momento em que eu precisasse, tipo, não vou poder estar aqui, mas eu tenho sei saldo. que eu tenho saldo e eu sei que foi quando eu comecei a perder o medo de perder emprego, de ser demitida. Porque o que eu coloquei para mim? Não é que eu queira ser melhor que os outros, mas eu preciso ser melhor que os outros, porque eu preciso de certas situações que talvez quando eu bata com o meu patrão e fale bem assim pra ele, eu vou precisar me ausentar. E eu ter a segurança de saber que eu posso ir sem correr o risco de escutar aquilo lá, mas eu posso colocar outra pessoa no meu lugar. Pode. Mas uma coisa que eu sempre brinco com todo mundo, não é querendo ser melhor que os outros, mas se eu faltar, precisa de 2, 3 pessoas no meu lugar para fazer o que eu faço. Entendi. Então, tipo, nesse ponto eu comecei a me cobrar mais, porque, claro, tem uma consulta, tem isso, às vezes a gente precisa estar ausente pela manhã ou pela tarde, e o que a Lara falou, sempre a gente tem, a maioria das pessoas, a gente tem medo de perder os nossos empregos. Eu acho que eu comecei a trabalhar dentro de mim assim, eu vou ser excepcional em tudo que eu faço, porque eu consigo, tipo, resolver 30 coisas ao mesmo tempo ali do trabalho. Mas no momento que eu precisar sair, para mim ter a confiança de dizer eu vou sair, e já saí do trabalho que eu tô hoje. Passei 2 semanas, depois fui chamada de volta. Então deu certo, né? Justamente porque pro meu lugar teve que 2, 3 pessoas. Entendi. Tem uma outra pergunta que chegou aqui. Como é que vocês equilibram o sentimento de culpa? Aquele de achar que não tá 100% no trabalho e não tá 100% presente nas intervenções do filho. Não é o caso da Ana, que a Ana está se dedicando 300% ao trabalho. Talvez você também tenha que ter algo. Como é que equilibra essa culpa? Gente, será que eu tô conseguindo? Eu poderia ser uma trabalhadora melhor, eu poderia ser uma mãe melhor e eu tô falhando nas duas? Ou eu tô sendo excepcional nas duas? Eu acho assim que a gente olha pra cada situação e vê o que a gente pode dar uma melhorada. E, tipo assim, no trabalho eu não recebi nenhuma reclamação, né? Então sei que eu tô indo bem no meu trabalho. Nos dois. E na minha vida como mãe, a minha mãe teve um tempo que ela começou a me falar, tipo, o neném sente falta. Eu acho que você tá trabalhando demais, tenta dar uma atençãozinha mais pra ele. Então foi nesse ponto que eu comecei a me cobrar mais. Preciso ficar mais com meu filho. Mesmo trabalhando, às vezes tem final de semana que eu digo que eu tenho essa flexibilidade. A Anne já não tem tanta, né? De falar, tipo, esse final de semana eu não vou, porque a gente fica no mesmo posto, né? Só que ela fica mais no caixa e eu fico mais auxiliando. Então eu consigo dizer assim, hoje eu não vou ficar com meu filho, então eu tenho uma outra pessoa que pode ficar lá pra mim. Só que a gente dá mais certo
trabalhando juntas, então a preferência sempre é minha. Né? Mas tem final de semana que realmente eu tô com muita saudade. Ele também tá com saudade. Então eu, né, comecei a dar mais atenção no domingo também. Eu já não. Eu dou uma dormida, tipo, chego 6 da manhã, eu durmo até 8, 9 horas, que é geralmente o horário que ele acorda. Aí eu já fico acordada o dia todo. De uma noite pra outra, tu dorme 3 horas só. Sim. Aí do meu trabalho, lá da Uninorte, eu já vou direto pro rock. Aí só. Gente, ela vai pro rock, é o lugar onde ela trabalha, tá? Ela não tá não indo é pro rock, não. pras ondas não, tá? E aí. E se tivesse também, é um ser humano, a mulher tem direito de se divertir, porra. E aí, eu acabei acostumando já, tipo, eu consigo já passar o dia todo acordada com ele, a gente, né, vou ser mãe, né, vou dar banho, vou fazer comida, de tardinha a gente vai dar uma voltinha. Então, depois que a minha mãe pontuou isso, e eu também percebi que ele tava assistindo saudade, eu já, né, fui me cobrar, então eu acabei dando essa equilibrada na vida, que é essa que é a nossa loucura. A minha flexibilidade foi recentemente agora, acho que tá com uns 2 semanas. Na verdade, eu estava com 3 trabalhos. Isso que é maluca. Eu tava em 3 situações. E aí a minha mãe me cobrou um pouquinho, a neném me cobrou, que eu tava demais, muito ausente, porque às vezes eu chegava de um trabalho, eu já ia direto pro outro e vinha em casa só de madrugada, às vezes não via ela acordada. Quando ela acordava, eu já tinha saído pro outro, eu dormia 2, 3 horas por noite para já estar no outro. E aí já tava muito puxado, e foi quando eu peguei e falei assim, não, eu vou ter que pontuar uma situação, vou ter que escolher um dos dois. Um aqui vai ficar fora. Até porque uma hora o corpo não ia aguentar, Sim. né? Uma hora ia cair. E eu peguei, pedi demissão de um e fiquei só com os outros 2. Tipo assim, porque eu consigo trabalhar mais em home office, mais para resolver algumas coisas, tem alguma demanda, eu resolvo, não preciso estar me dedicando, tipo assim, não é que eu preciso estar me dedicando 100%. Claro que tem épocas que a gente tem que estar mais presente, mas tem épocas que a gente consegue, tipo, só resolver alguma coisa aqui e deixar o restante. Então, o outro me tomava de segunda a sábado, e aí foi quando eu peguei e falei, não, pera lá, vou parar aqui, vou pausar, cheguei e falei, não, pra mim não dá, muito obrigado pelo tempo, até porque já não tem mais condições, a gente acordou uma coisa, não tá indo, e aí foi minha flexibilidade, foi essa, às vezes a gente abre mão, porque tipo assim, qual era a questão desse outro trabalho? Era fazer a pós, era fazer o curso preparatório pro CRC, pra pagar e continuar, né, pra ter as coisas. Mas eu vi que tava me consumindo demais, consumindo um tempo de qualidade que eu não tava conseguindo ter com os meus filhos. Tipo, eu tava sendo visitante da minha casa. Então, tipo, a gente acaba pausando um pouco. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu sou uma mãe muito ausente. Eu admito que eu sou uma mãe ausente. Mas eu tô ali, porque os meus filhos precisam. Se minha filha precisar ir no médico, quem vai pro médico com ela sou eu. Quando a minha filha tinha crises que não é questão de ser atípicas, mas da asma, e já tive situações de eu chegar no pronto-socorro com ela indo pra sala de reanimação para pegar adrenalina e melhorar. Então, tipo assim, tudo isso sempre, tipo, estive ali para correr para tudo quanto foi lado, com qualquer um dos 4. Então a gente sempre poder flexibilizar isso. Então a minha flexibilidade foi essa. Tipo, se eu tiver que abrir mão de trabalho para estar com os meus filhos, hoje em dia eu já não tenho mais aquele medo de não abrir. Claro que há 10, 12 anos atrás ainda tinha aquele medo e tal, não vou, eu vou trabalhar porque precisa disso, precisa de fralda, precisa de leite, precisa de massa. Hoje em dia, se eu precisar abrir mão com algumas outras coisas que eu aprendi, a questão da contabilidade, você consegue fazer e ter um freelance aqui que te segura por um tempo, já é mais tranquilo. Eu sei que tem realidades diferentes. A Lara, ela não consegue hoje, não tá no trabalho dela porque ela tem aluguel, tem muitas outras coisas. Eu já tenho tipo, por hoje em dia o caminhar da vida já me levou, tipo, até por diferença de idade. Eu sou Vocês têm problemas distintos, sim, né? Você tem coisas que já conseguiu equacionar na tua vida, que a Lara ainda não conseguiu. Ela tem peculiaridades também dela. E isso é comum, né? Todo ser humano tem isso. E, enfim, Cada são lutas, né? A mãe atípica, principalmente. Cara, toda vez que você conhece uma mãe atípica, é uma história que tu fica
ali besta, porque cada mãe atípica tem uma história diferente e às vezes tu acha assim que a tua vida é muito difícil, mas aí tu conhece mães atípicas que têm uma vida muito mais difícil. Tipo assim, o meu filho, ele não tem aquela problema com alimentação, como eu vejo que outras crianças têm. Ele tem uma alimentação boa, ele gosta de comida, ele não gosta de nada de besteira, essas coisas. Só que ele só come aquilo que ele já conhece, ele não come nada novo. Diferente de... Eu participo de grupos de mães, né, no WhatsApp. Eu me vi nisso agora. E a gente fica... Eu como a mesma coisa todo santo dia há ele décadas. não tem problema, é o que ele gosta. E se ele vê coisa nova, ele nem olha, ele nem cheira, não dá nem oportunidade. Ele só quer saber do que ele já conhece. E aí eu participo de grupos de mães atípicas no WhatsApp, a gente fica sempre trocando ali mensagem, né, experiências, e eu vejo mães que a criança não come nada, come arroz, só toma mingau. Então, imagine como deve ser a saúde dessa criança. A criança sempre deve ficar doente, porque, querendo ou não, a criança ela precisa da suplementação correta. Né? Então, a criança é difícil de comer, a criança não come nada, e aquela coisa, e tem a questão da medicação também. Hoje em dia, o Miguel ele não faz mais uso da medicação. Por quê? Porque eu junto com a minha mãe, a gente tenta fazer uma rotina pra ele. Né? Apesar deles serem muito difíceis de mudar de rotina, mas a gente teve que mudar a rotina dele. Porque quando ele entrou pra escola, ele tinha problema com sono. Então ele tinha que tomar medicação para dormir à noite, senão ele não dormia. Desde bebezinho, ele sempre teve problema para dormir. Aí quando eu passei com o neuro, ele passou o uso da medicação para ele ficar mais calmo, ele é bem agitado, né? E então a gente fazia uso dessa medicação. Como ele começou a estudar, a gente começou a mudar mais a rotina dele, a deixar ele muito mais tempo acordado, bota ele para brincar mesmo. E aí a gente conseguiu tirar essa medicação, né? Então ele já não faz uso da medicação e dorme a noite toda ali sem Bota o menino pra gastar energia, pra poder... mesmo, brinca, chora, se precisar. Quebra as coisas. Deixa. Eu sou a favor de criança quebrar as coisas. Abre sou a muito a favor. geladeira, abre armário, tira a panela dentro do armário, deixa ele brincar. Mas à noite ele precisa dormir, porque é muito complicado a criança que depende de medicação. Inclusive assim, em casa a gente consegue conter ele, né? Mas assim, no caso da Anne, que tem 4 filhos, né? E às vezes tem mãe atípica que tem duas crianças atípicas. E como que tu consegue cuidar de 2 crianças atípicas que são... Essa pedagoga que eu conheci, ela tem 2 filhas atípicas. Então, é muito complicado. E as duas, às vezes, são ali muito agitadas. Então, a mãe só volta a ficar maluca. Então, tem sim o uso da medicação até para a criança se concentrar melhor, ficar mais calma, né? E é isso. Tá, deixa eu só mandar um oi pra galera que tá acompanhando. Acho que a Carla Vitória comentou aqui: ser mãe de uma criança autista envolve uma jornada de amor incondicional, mas também enfrenta dificuldades. Lara House dando voz a todas as mães. Ai, obrigada. Cadê a Mavi, orgulhosa demais, Larinha. Fabrícia Helena, mamãe tá tão orgulhosa. Ai, que coisa linda, coraçãozinho aqui pra família toda. A gente vai ficar disponível no YouTube depois, tá? Também pra quem quiser assistir, mandar pras outras mães. Tá, deixa eu voltar para as perguntas aqui. Cadê? Esse caminho essa rotina, essa conciliação, eu imagino que ela leve muitas mulheres a serem obrigadas a empreender, né? A buscar trabalhar por conta própria para poder estar mais em casa. Vocês conhecem mães que foram levadas a isso, que tiveram que empreender porque chegou tua vez de brilhar. Alcilene, chegou sua hora de brilhar. Alcilene, vamos lá. Primeira, chama de Lene ou Alcilene? Lene. Não, escolha, aproxima do microfone aí. Vamos ouvir sua doce voz. Pode me chamar de Lene. Então tá, Lene. Você foi levada a empreender por conta da maternidade? Sim. Aproxima mais um pouquinho do microfone, por favor. Não, é você. Ele estava no lugar bom. É tu que tu vai indo, tu vai afastando isso. Tu pode ir, pronto. Sim. Você trabalha com o quê? Eu sou artesã. Artesã? Me identifiquei nessa área. Ah, isso requer talento. Sendo né? que eu também faço contabilidade, né? Eu estou estudando. No momento estou estudando virtualmente, né? Online. Ainda não formou? Ainda não. Não? Já formou, Aninha? Já? Já. Ela tem 2 diplomas no meio da faculdade. Ah, tá. Tá, então você é artesã. Sim, aí eu trabalho em casa. Aí eu tenho essa rotina de acordar cedo, levar o meu bebê na escola, né? Que é na creche. Aí sendo que eu tenho mais 4. Tem uma menorzinha, né? Que tem 6 meses, vai fazer 6 meses. Eu tenho as outras que estudam. Aí uma eu consegui ir pro integral, aí eu tenho 2 que
estudo meio período, das 7 às 11. Tá, mas... E o bebê é integral também. Bebê de 6 Consegui meses. uma vaga para ele, de um ano. Ah, o de um ano? Sim. Ele tem de 6 meses. Ok. Sim. Não tenho nada contra. Então, vamos lá, mas tu foi levada a se tornar empreendedora por conta da Sim, maternidade? Sim, sim. Quando tu foi com teu primeiro filho, você trabalhava fora? Foi com o segundo? Quando foi que você teve que fazer essa escolha? Não dá mais para eu trabalhar fora, eu vou precisar empreender para poder estar presente? É, porque assim, tem muita dificuldade, né? A gente tem muita dificuldade. A criança, ela exige muito do nosso tempo. Tem coisas que a gente não dá conta. Uhum. Eu tenho... Por exemplo, quantas vezes eu tive que deixar de fazer as minhas coisas para estar ali perto. Para trabalhar fora, eu não digo que eu não trabalhei fora 100%, porque a partir do momento que eu engravidei, isso aí eu já deixei de lado. Isso do primeiro ou dos Sim, mais do novos? primeiro filho. Tem quantos anos o Eu primeiro tenho filho? 29 e eu fui mãe com 17. 29? Não, o teu filho tem quantos anos? Não, minha filha mais velha, hoje ela tem 12. vai fazer 12, tá, eu achei que tá? tinha o filho de 29. Como assim, gente? Eu que tenho 29. Ah, né? tá. Eu fui mãe com 17 anos, então foi muito nova. Mas eu tive apoio do pai, né? Uhum. No caso do pai. E meus filhos têm o apoio dele também. Aí, por esse apoio, eu tive também que me ajustar, né? Para poder ter essa responsabilidade de lidar com a orientação delas e me voltar para elas mesmo. Totalmente. Depois que antes de eu ter esses outros 2 últimos filhos que eu tenho, né? Que são bebês, foi quando eu entrei no caminho do estudo, porque eu tinha largado de mão meus estudos. Uhum. Eu tinha deixado de mão. Eu terminei. São os depois. 2 diplomas que a Anne falou, né, no meio do curso. Aí eu tive que entrar no estudo, e do estudo eu botei na cabeça que eu não ia viver todo tempo aquilo, né? Uhum. Tinha que começar a fazer alguma coisa, abrir o olho pra vida. Aí foi quando eu comecei, aí daí eu vi que eu tava precisando ter as minhas coisas também, eu tive que me cuidar, eu tinha que me cuidar, porque apesar de eu ser mãe, eu não tinha que deixar de Não me vai cuidar deixar de ser também. mulher, né? De ter Isso. vaidade, claro. Aí eu tive que me voltar pra isso também. Isso, Né? rapidinho, só interromper. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Tipo assim, a gente vive numa sociedade muito machista. Então eu acho muito escroto quando alguém vê, ela é mãe, aí tá no salão, podia estar com o filho. Velho, Isso. a mulher não morreu, cara. Exato. Ela continua tendo sonhos, tendo aspirações, tendo o jeito de sair pra paquerar. Tem uma vida. Sim. E às vezes o que a mulher precisa, às vezes, é fazer uma unha, uma sobrancelha. São pequenos momentos que fazem a gente se lembrar que nós somos mulheres, né? Às vezes a carga é tão pesada, às vezes a gente pensa assim, mas eu vou sair pra... Não é porque eu quero sair que eu quero ir fazer o que não presta. Eu quero ver meus amigos. Se quiser sair, também fazer o que não presta de vez em quando, né? Não. Eu quero ver amigos, eu quero conversar, falar de outras coisas que não seja falar de problemas, de trabalho, né? A gente quer viver, né, um pouco. Eu acho que toda mãe, porque a mãe, ela é uma super heroína. A mãe é a gente costuma dizer que mãe é uma criatura que a gente não se explica, né? Porque a gente tem uma força ali que a gente não sabe de onde a gente tira. Porque tem hora assim que parece que a gente vai surtar, mas a gente respira, se acalma e segue em frente. Mesmo com tudo desmoronando, a gente vai lá e faz acontecer mesmo assim, como a Lene falou, né? Tem uma hora assim que a gente tem que... Cara, tem que fazer isso e é isso, pronto, e acabou-se. Eu tenho uma cliente minha que eu fiz uma adoção para ela. A única filha que ela tem é uma filha adotiva, extremamente amada, ela é uma mãe fantástica. Eu lembro que numa das conversas no escritório, ela comentando que a vida dela mudou. Ela falou, Marcelo, antes, tipo assim, eu ficava, você acorda, você fica aquela de preguiça. Agora não, você tem filha, você não pensa, você levanta e faz. Sim. Ponto. Às vezes a gente vive tanto no automático que a gente não percebe. Às vezes alguém que tá com a gente percebe, tipo, você tá tão cansado. Às vezes meus amigos olham pra mim quando eu tô trabalhando direto, cara, tá acabada, hein? Tu tá acabada, tu Gente boa essa galera, hein? Porra! Tu tá acabada Amigões. hoje. Amiga, tu tá bem? Qual foi a placa do caminhão no passou por cima de ti? Me senti
nada, tu fala isso pra mim. Amiga, mas é porque, né, às vezes a gente tem. Às vezes, os meus amigos falam pra mim também, tá? Não é só eu que falo isso, meus amigos também fazem isso comigo. Isso é a institucionalização do bullying, né? Meus amigos dizem que é pro meu bem, né? Então eu também levo isso e faço isso com a minha amiga, que é pro bem dela. Pra gente dar uma, às vezes, acordada e, tipo, às vezes a gente tá tão cansada que, assim, no meu trabalho, como eu trabalho numa faculdade, então a gente tem que estar sempre bem vestida, né? Bem arrumada, então às vezes eu fico, ai, não queria passar nada hoje na minha cara. Mas a gente, às vezes, fica tão no modo Automático. automático que a gente, se a gente deixar se levar, a gente se perde. De verdade, a gente se perde, a gente não vive, a gente não pensa outra coisa que não seja maternidade e trabalho. Então, acho que até nisso a gente que é mãe tem esse superpoder, né? De além de cuidar de tudo, tem mãe que ainda tem marido, né? Tem um terceiro, quarto, quinto filho que é o marido, né? Eu não tenho esse outro filho. Mas, Homens, custa ser funcional, mas gente. tem mães assim que... Lavar louça não dói. Ainda tem isso, teu marido não ajuda em nada, às vezes em casa, só é aquele negócio, porque eu trabalho e não sei o quê. Então, E a mulher não trabalha também? né, Ô, cacete. tem né, tem mãe que tem essa outra dor de cabeça também, que é o marido, que é o filho também, né? Além de problemas fora, né, tem o problema em casa. Não é nem o filho que é o filho mesmo, autista ou não. É o filho que é o filho da sogra dela. Um adulto não funcional, Um adulto né? não funcional, é isso mesmo. É triste. Tá, deixa eu ver mais perguntas que tem aqui. Cadê? Olha, alguém se sentiu ofendido aqui, hein? Alguém se sentiu aqui. Quem foi esse? Porque isso foi muito difícil. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Lene? Você sentiu assim? Então tá. Deixa eu ver aqui mais perguntas que mandaram aqui. Eu acho que vocês já responderam. Mandaram uma aqui sobre saúde mental. O que você faz hoje para não esquecer de quem você é, além da maternidade e das obrigações profissionais? Eu acho que você já falou, né? Sim. Fazer uma unha, né? Ser mulher. Ouvir uma música. Que música tu gosta? Eu sou muito eclética, eu gosto de tudo. Sertanejo, pagode. Muita gente. É eclética no forró de sertanejo, mas tudo bem, tá certo. A gente coloca uma Marília lá no final do expediente, toma 5 espatem E Gente, e vai pra casa. Esse é o nosso momento. E eu não comecei a gostar de Marília Mendonça depois que ela morreu, inclusive. E olha que eu sou roqueiro, metaleiro. Mas é rainha, né? Eu acho que eu gosto da postura dela. Ela, tipo assim, ela cantava o sertanejo universitário de um outro ponto de vista. Porque por só serem duplas de homens, era sempre a visão do homem, com a mulher. Ela não, ela deu uma visão infiel, vai morar no bordel. Eu achei. Mostrou a voz das mulheres, né? Exato, eu achei do caramba o que ela fez. Uma perda grande ela ter ido tão cedo, né? E Anne, tu, o que tu faz pra tu não esquecer de quem você é, que você existe? Se puder falar também, só você também. Cadê? 21 horas não tem. Esse horário pode falar o que quiser, né? Sim, como eu falei, às vezes eu chego quando a Lara tá lá comigo, eu falo, mãe, eu quero tomar um a gente vai sentar ali, a gente vai conversar, a gente vai desabafar. Teve um dia que a gente ficou até o quê? 10 horas da manhã, Lara? 10 da manhã. Na frente da loja, nós duas, sentadas no palco, escutando música e relaxando nossa mente. Porque, tipo, é o momento que a gente tem e, tipo, querem julgar, julguem quanto quiserem. Foda-se. Eu acho que isso também é um problema que as mães enfrentam muito, esse negócio de julgar quando a mãe tá fazendo algo, tomando uma cerveja, ou com amigos, ou conhecendo um cara que não é marido, ou era namorado. Eu acho que nesse quesito, assim, a sociedade, às vezes, ela é muito, muito machista, assim, sabe? Sim. Ou, tá bebendo, ou tá saindo, não tá... Quem tá com filho, não é a mãe, não tá cuidando do filho. Então, às vezes, a mãe, ela não faz essas coisas com medo da sociedade julgar. E tem um outro ponto aí que eu também acho muito escroto. É vagabundo que dá R$200 por mês de pensão. Aí vê a mulher no salão, tá gastando dinheiro da pensão. Meu irmão, porra, uma unha é o quê? É 80, 90 reais? Dependendo da unha. Dependendo da unha, mais vai barato. R$200. Mas 200 reais? Pois mais é. barato é 120. E o delinquente, tem que ver, virou festa agora. É foda. E Lene, tá, e tu? O que tu faz quando tu precisa não esquecer? Pera aí, eu sou uma mulher. Tem alguma... Pera aí, vocês viram a cara, tá no vídeo aqui, né? Essa eu fiquei curioso. Pode falar, quer que desligue o microfone? A gente muda o assunto? Não, tranquilo. Não? Então o que é que eu fiquei curioso agora? A gente nos bastidores. Cadê? Peraí. Quero saber o que Porque faz ela também. imagina muita coisa.
Ela imagina? Então tá. Então vamos lá, quer responder isso também? O que você faz para espairecer, para lembrar que a Lani existe, que não só a mãe, não só a trabalhadora, não só a esposa. Me cuidar. Quando eu me cuido, eu gosto de sair, mas quando eu saio sozinha. Que tá certa, pô. Às vezes com a gente, vou dizer, com o nosso grupo, né? Então, às vezes, sem o grupo também, porque o grupo também... Exato. Porque às vezes, quando a gente tá perto, elas ficam falando. Até homens jogam pra cima de mim. Quando não, elas afastam as pessoas que estão querendo chegar comigo. Entendeu? Então, depende do humor delas, né? Quando elas querem, elas te vendem. Quando elas não querem, elas te isolam. Exato. Muito amigas, né? Tá. Mas que é assim, né? Tipo, tá muito Quando... solteira, dá pra namorar, né? Sim, mas quando eu tô na minha tranquilo, que eu tô, tipo, estressada, querendo alguma coisa, eu paro, fico em casa. Quando não, eu abro um vinho sozinha, coloco uma música, eu fico só na minha, curtindo sozinha, entendeu? Põe meus filhos lá pro quarto, vão assistir alguma coisa, aí eu fico na minha. Tranca eles no quarto. Tá na hora eles de dormem, aí eu espero eles dormir, aí eu fico só na minha. Legal. Vamos lá, deixa eu fazer. Gente, a gente já tá com 1 hora aqui de programa. Passou rápido. Eu queria o seguinte. Anne e Lara House. É House mesmo? House é sobrenome? Teu nome é House mesmo? Segundo nome. É mesmo, é? House. Legal. Parte da minha mãe, né? Dona Fabrícia. Artista, né? Artista. Olha aí, não é só a Lene que é artista? Tá. Vamos lá. Cadê? Volta aqui, meu Deus. Perguntou, tá aqui. O que vocês diriam para uma mãe que recebeu o diagnóstico ontem e tá morrendo de medo de perder o emprego ou a carreira? Cara, assim, como eu falaria, né? Amiga, respira, muita fé e que vai dar certo, porque quando eu descobri, eu me desesperei, não vou mentir. Eu acho que toda mãe que descobre que não esperava, ou que já esperava, mas não tem como, é um misto assim de sentimentos, né? E a gente chora muito, a gente fica com medo realmente, mas eu acho que a gente tem que confiar muito, né, no que a gente acredita, né? E vai dar certo, do nosso jeito dá certo. Eu acho que a gente tem esse superpoder de fazer dar certo, né? Então eu acho que para nós mães não tem nada que a gente não possa fazer pelos nossos filhos. A mãe que é mãe mesmo, não tem nada que ela não possa fazer, não tem lugar que ela não possa chegar e objetivo que ela não possa alcançar por um filho. Ok. Anne, o que você diria para uma mãe que recebeu o diagnóstico ontem e hoje está com medo de perder o emprego ou a carreira? Assim, vai assustar, assusta sempre de início. Não é fácil você receber um diagnóstico que muita gente, tipo, se desespera, chora. Tu me lembrou o meme que tem aqui. Mano, não tem frase motivacional não, vai em frente e te vira. É aquela questão, chora. A gente precisa, às vezes, o pessoal tem uma noção, não vou chorar. Chora. Às vezes chorar faz bem, a gente precisa do momento de desespero para depois a gente ver que tem a luz ali no fim do túnel, que o sol vai vir depois da chuva. Porque querendo ou não, é desesperador. Você tem um diagnóstico que te desespera qualquer mãe, porque quando você tem teu filho, tu quer sempre o melhor pro teu filho. É muito difícil ter uma mãe que não queira o melhor pro seu filho. E lógico, a gente quer o melhor. Mas eu procurar, o que eu converso muito quando eu vou falar com alguma mãe, conhece as leis que te amparam. Porque quando tu conhece as leis que te amparam, o teu trabalho não vai poder muita coisa contigo. Porque se tu for debater sem tu conhecedor de causa, tu perde. Mas conhece as leis que te amparam. Dá um exemplo de uma lei que ampara a mãe atípica. É porque hoje em dia tem algumas leis que elas te permitem tu ter a liberação. Não sair para uma consulta. Para uma consulta, sair para estar acompanhando a terapia do teu filho. Você é amparado por isso. O empregador pode dizer que não, mas você é. Tem, tu sabes que tem. Então, se você conhecedor de causa, tu vai ter uma segurança maior. Pra te não ter aquele medo. Lógico que bate o medo, porque eu vou precisar ter mais tempo pro meu filho, porque eu vou precisar brindar meu filho do mundo, porque o mundo hoje em dia é um mundo preconceituoso para tudo quanto é lado. Existem muitas coisas, as pessoas querem isolar numa bolha, como a questão da Lara, meu filho só vem
3 dias na semana porque não pode vir os outros, porque não pode conviver. Então, a gente conhecer. Porque, tipo, tem a lei que obriga a ter os mediadores na escola. Não se tem. É conhecer pra gente poder brigar. Porque, querendo ou não, a vida da mãe já é uma briga. Da mãe é tipo que é mais briga ainda, porque tu tem que conhecer teus direitos e tem que cobrar e fazer com que eles existam. Que no papel é bonito, no preto e branco é difícil. E como a Lara falou, né? Às vezes pagar de doida, né? Tem que ser. Brigar, porque assim, senão... Ó, exemplo, a escola tá dando uma dificultada no processo, né? Porque, assim, eles não é mais os pais que fazem marca a data do... Meu Deus, como é o nome? Que é o exame da avaliação. Uhum. Agora é a escola que marca, né? Então, o que era para ser mais fácil, para mim tá sendo mais difícil, porque se eu pudesse ter ido lá, eu já teria marcado, né? Então, a escola ainda não marcou e meu filho tá indo, né? Como eu falei mais antes, ele tá indo 2 vezes na semana apenas, porque na sala de aula tem outro autista e mais os 20 alunos da professora, né? E aí a professora disse para a escola que não tem condições de tá assim. Então, na segunda-feira meu filho vai, na terça o outro bebezinho vai, na quarta meu filho vai, na quinta o outro menino vai. Sexta é folga da professora. Folga, né? Porque ela ainda tem os outros alunos. Então, quando meu filho tá na sala, eu recebo muitas fotos. Ela é uma professora muito maravilhosa, muito legal, ela dá muita atenção pro meu filho, graças a Deus, ele ama ela. Mas eu percebo assim que também é difícil para ela, porque ela tem que ficar ali com ele. Ela faz o papel de mediador também. Né? E os outros alunos, né, estão ali, mas as crianças elas são mais ali independentes, né? O meu filho não, ele não tem essa independência de fazer as tarefinhas ali como ela pede, ele não entende ainda muito, ele quase não pega muito. Agora que ele aprendeu a segurar ali mais ou menos o lápis, então se ele tivesse essa mediadora na escola, ele estivesse indo todos os dias, nossa, meu filho estaria ali super já desenvolvido na escola. Mas como eles estão dificultando... Isso é uma dificuldade que já vem de muitos anos. Porque quando eu era adolescente, eu era menor aprendiz numa escola. E eu vi a dificuldade dos pais de conseguir um mediador, mesmo eles indo atrás das coisas. Tinha que ir na escola, da escola tinha que ir na CEMED, a CEMED jogava para um lado, aí jogava para o conceito lá, aí jogava para não sei para onde. Eu sei que era muito difícil. Se os pais não fossem no Ministério Público, eles não conseguiam. Então tinha que brigar, tinha que fazer barulho, tinha que fazer escândalo para conseguir. E isso a criança já estava há 1 ano estudando. Então a criança fica ali, não fica assistida. Fica pelo professor, né? Que o professor, graças a Deus, né? Um profissional maravilhoso, que assiste essa criança. Mas aí a criança não tem o acompanhamento correto. Né, tem essa falta. As mães que têm um mediador, né, graças a Deus, os filhos, né, são bem desenvolvidos. Que eu via, né, como eles eram ali, porque o mediador ele fica ali inteirinho com a criança, né, no dia que a criança vai para a escola, ela fica ali inteiramente. Como meu filho ele tem uma necessidade de ter um suporte a mais, ele ficaria com o mediador amanhã, a tarde inteira, até para merendar, porque ele fica ali solto, mas ele não tem aquela noção, né? Então é complicado até nisso, ele ele fica de 1 até as 3, porque se ele ficar até o horário da merenda, ele fica desassistido, né? A sorte também é que a escola é muito parceira, né? Graças a Deus existe essa parceria entre escola e família, porque a escola deu essa flexibilidade e também deixa, né, eu ou a minha mãe ir com ele e ficar lá, né? Leva ele pra... Só que como ele não come nada da escola, então a gente também aceitou esse acordo dele não ficar para merenda, né? Que ele não come nada de lá, então ele merenda em casa, o que ele já é acostumado a comer. Mas até seria bom para uma mãe que trabalha, né? A criança ficar o horário todo da escola, mas isso não acontece na prática. Como a Anne falou, é muito bonito no papel, mas na prática não é assim que acontece. Entendi. Gente, estamos com 1h e 10 minutos de programa aqui. A gente tinha material aqui para falar até 4 horas da manhã, mas vocês juntas têm 8 empregos, né? Somadas todas. E eu queria agradecer vocês, obrigado por esse bate-papo. Vamos despedir aqui uma de cada vez. Lara, o microfone é teu para você agradecer. Quiser deixar algum endereço, um arroba, um contato, uma mensagem. Obrigada pelo convite, foi muito bom
sempre muito bom a gente falar sobre as nossas lutas, né? Principalmente aqui, que tem outras mãezinhas, né, assistindo e se identificando, né? E eu quero dizer para elas que elas são mães maravilhosas, para nunca deixarem de duvidar, né, da força que elas têm e, né, continuar lutando e que a gente vai ter vitória sim. E é isso, muito obrigada pelo convite. Beleza. Anne, agora é contigo também. Dá teu boa noite, endereço, rede social, telefone. Quero agradecer todo mundo que está acompanhando a gente, que passou essa 1 hora e pouquinho com a gente, agradecer pelo espaço, agradecer as meninas pela companhia também, por terem vindo, terem se disponibilizado estar aqui com a gente batendo esse papo. Dizer para as mães que estão nos escutando que a gente sabe que a luta sempre é grande, mas que cada uma consegue. Acho que só de ser mãe você já tem um superpoder, porque você consegue equilibrar 1001 tarefas e muito fácil. Então, que a gente possa abençoar cada mãe. Um feliz Dia das Mães para cada uma, né? Que foi ontem, então... Acho que todo dia seja Dia das Mães. E é isso, uma boa noite, obrigado pela companhia. E vocês continuem na luta, que a gente sabe que todo mundo consegue. Querendo ou não, a gente consegue dar um jeito. Tem que conseguir, né? E a Anne vai voltar aqui ainda também, que a Anne ela é conselheira tutelar suplente, então a gente tem outros assuntos ainda para discutir, então não vai escapar não, dona Anne. Alcilene ou Lene, não sei como ela prefere falar, obrigado por ter vindo. E eu queria ver teu artesanato qualquer dia desse, cara. Mostra mais foto pra gente. Eu sempre posto umas coisas. Eu vou te seguir. A Lara House é que o Instagram dela era bloqueado, né? Não deu pra marcar, então tudo bem, né? Depois, vou abrir. Então, tudo bem. Se ela não se mistura com a gentalha, tudo bem. Eu me põe no meu lugar. Vou abrir agora. Tá bom. Lene, boa noite. Manda teu oi aí, manda teu recado. Divulga tua marca, teu artesanato. Botar um banner aqui no site da Web Rádio. Bom, quero agradecer, né? O convite da Anne, de poder estar aqui argumentando com as meninas, tendo um pouco de conhecimento da história de cada uma delas também, né? Da minha, um pouquinho de cada, isso vai se ajudando também nas palavras. E é isso. Muito obrigada pelas pessoas que estão acompanhando. E uma boa noite para todos aí. Beleza, então. Gente, 21 horas e 13 minutos em Manaus, 20 horas e 13 minutos em Brasília. Obrigado para todo mundo que acompanhou ao vivo aqui no TikTok e no site da Web Rádio App. Essa live vai ficar disponível no YouTube e no Spotify. Não, no Spotify não, só no YouTube também, que aí dá para compartilhar o link. Mandem sugestões, se vocês tiverem assuntos que vocês acham que vale a pena ser debatido. Essa live foi uma sugestão da Anne, que é uma coisa que ela vive também, e eu achei o tema muito legal. Queria até deixar o convite para as meninas, para se a gente precisar fazer de novo em outras épocas, no mês de conscientização sobre o autismo, fazer algo especial, trazer e manter um canal de denúncia também. Por exemplo, o que a gente brincou aqui com a Unip, mas o que a Unip faz não é uma brincadeira sem graça, é ilegal o que ela faz. E isso tem que ser denunciado e para que se tomem as providências. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Curtam o canal, ativem o sininho, deixem um like, deixem um comentário. E todo dia, de segunda a sexta, às 19 horas, eu estou online aqui também falando de outros temas que eu não vou misturar aqui. Mas 24 horas por dia a rádio está no ar. Tem o portal também com notícia atualizada todo santo dia. Fiquem conosco, voltem sempre. Valeu!